estamos aqui nesse espaço abençoado e sim, para ser feliz, para ser cheia de coisas boas, de amor, de graça, né? De esperança, que possamos ser aquelas pessoas que as pessoas olhem para a gente e falem assim, poxa, essa pessoa é legal, essa pessoa tem uma luz, que seja essa luz, a luz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui com você. Hoje nós vamos ter um programa abençoado e sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes é ter você aí desse lado, assistindo, compartilhando, divulgando as boas novas. Nós estamos aqui por um chamado do Senhor para anunciar a palavra dele, para anunciar que existe um reino que é cheio de coisas boas, que salva, que cura, que liberta. E esse reino é o reino de Deus. E ele está vindo, ele está próximo. Vamos juntos então continuar aqui na Boas Novas. Nossa programação é extensa, tem muito programa bom para criança, para jovem, programas de todos os formatos. Temos cultos abençoados também transmitidos aqui. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para São José dos Campos. Aqui também passamos nossos cultos, pastor Felipe pregando, e é sempre uma bênção. Quero convidar também você para entrar lá no nosso site, boasnovas.tv. Entra lá, conheça a nossa programação, conheça os canais que nós estamos aí na cidade, ou então na cidade dos seus parentes, dos seus amigos, e divulga para eles. Ou então também você pode ir lá no nosso site, quando estiver viajando, passeando por algum lugar, entra lá e assiste também a Boas Novas ao vivo, tá? Outros canais que a gente tem lá no YouTube. Nosso programa, se você perdeu algum, é só entrar lá. Vai todos lá para o nosso canal, então você pode ir lá acessar, quer rever, quer compartilhar o programa com seus amigos, vai lá, que está tudo lá. Vai lá no nosso Facebook, curte a nossa página e entra no Instagram. No Instagram a gente está sempre divulgando, olha, o programa está indo para o ar, vai ser sobre esse tema, vamos lá, você vai ficar ligadinho, não vai perder nenhum dos nossos programas, tá bom? Entra, compartilha, curte, deixa o seu comentário, se precisar de algum pedido de oração, também coloca lá que a gente vai orar também com muita alegria pela sua vida, pela sua necessidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, como falar bem em público. Eu estou aqui falando para não sei quantas pessoas, né? Mas, na verdade, aqui só tem algumas pessoas, não tem nem 10 pessoas direito aqui. A gente é um público, né? Mas não é um público tão grande. Então, dependendo de onde a gente está, aquele negócio, aquele frio na barriga, trava, né? Começa a dar uma aflição. Como é que a gente faz para falar bem, então? Para ter mais desenvoltura, passar informação. E não basta só passar informação, tem que convencer. E eu estou aqui com pessoas especialistas e pessoas que têm uma habilidade para compartilhar aqui para a gente, tá? Olha só, o Alexandre Prado, que sempre está aqui em casa, na nossa sala, ele que é coach, especialista em desenvolvimento humano, está aqui para nos ajudar. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, é um prazer estar de volta. Deus te abençoe. Compartilhe com a gente os seus segredos, tá? Com certeza. Porque você fala bem. Obrigado. Eu sei, já te conheço. A Thaís Maurani, ela também já esteve aqui e é mentora de negócios. Tudo bom? Tudo. Deus abençoe. Também pode compartilhar aí todos os teus segredos, o teu conhecimento. Vamos ter no louvor, um louvor abençoado, uma amiga que veio comigo, que é de uma família querida, que eu amo, a Shirley Carvalho. Olá, tudo bom, muito Shirley? prazer, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, muito contente receber. mesmo. Fala um pouquinho de como tudo aconteceu. Ela está aqui e já participou de programas de calor. Eu falei assim, Isso, olha, já participou de tanto programa, tem que participar do Espaço Feminino. Fala um pouquinho dessa experiência. Alguns, tem uma trajetória já um pouquinho longa e estou muito feliz de estar aqui nesta minha nova fase com Jesus. Acho que é por isso que eu estou mais contente ainda. Já participei de alguns programas como programa Raul Gil, programa Ídolos, programa Silvio Santos, sempre o torneio cantando, musical, né? sempre cantando. E eu estou muito contente de estar aqui hoje para falar de Jesus, para falar desse Deus que eu tomei para mim e é o Salvador, é o Redentor, é para Ele, por Ele e para Ele, todas as Como foi coisas. essa experiência tua de falar em público, de cantar para um monte de gente? Então, eu tive que aprender na marra. Fica nervosa, né? Ligaram a câmera, canta, e você está concorrendo, tem jurados na sua frente. E lá tem plateia, né? Plateia, jurados aqui, plateia de frente.
E eu tenho que me comunicar, tenho que olhar para pouquinho as você câmeras, vai falar né? como foi que tu fizeste para desvendar essa situação toda, né? E vamos ter lá na cozinha, estreante, a Laís França, confeiteira, estreante aqui no programa, experiência de fazer doce, né? Ela vai fazer um biscoito amanteigado Romeu e Julieta. Isso. É com queijo e goiabada. Tudo de bom. Muito. Então tá, daqui a pouquinho eu Tá vou já. aí para aprender essa receita e compartilhar com os nossos amigos. Bom, vamos começar aqui falando sobre essa questão. Falar em público. Por que é tão difícil assim? Por que tanta gente tem medo de falar em público? Pessoas que têm dificuldade de falar porque eventualmente não têm a técnica de falar. Porque existe técnica para falar em público, né? Existem algumas técnicas. Mas, fundamentalmente, também tem gente que não tem técnica e fala muito bem em público. Então, é a questão comportamental. Então, pessoas que têm a habilidade de falar em público, de transmitir, de se comunicar em público, seja através da sua voz, seja através da sua postura corporal, ela consegue falar em público e também tem a questão das suas crenças de não ser uma pessoa insegura, de ter a crença de não agradar a todos, mas, então, um conjunto de técnicas e crenças permitem que a pessoa consiga falar em público bem, ou não. Como foi para você? Fala aí para mim, Thaís. E como é que para ti esse desenvolvimento? Porque a gente sabe que tem criança que já é aquela pessoa que chega alguém e fala oi, né? Por exemplo, lá em casa eu tenho duas, que é um diferente do outro. A Sara, ela é quietinha, ela só vai falar se você falar com ela. Samuel já chega falando. Eu tenho um casal de gêmeos de 3 anos que é exatamente assim, é um menino e uma menina, e a menina é mais faladeira e o menino é mais na dele. Mas, para mim, não foi uma habilidade desenvolvida, embora realmente é uma habilidade a se desenvolver. Eu acho que eu já sempre tive uma facilidade, eu até quando estou dando treinamento, eu falo, a primeira vez que eu fui falar em público foi quando as meninas mais velhas do meu prédio, eu devia ter uns 5 anos, me botaram no sinal vendendo flor para poder usar o dinheiro para comprar bala no mercado para o grupo todo. Então começou elas deixaram essa habilidade para a menininha de 5 anos. Isso, elas eram mais velhas que eu. Então, colocava, tipo, vai lá e você vende, gordinha, pequenininha, natural, cheia de cachinho, né? Vende flor lá no sinal e depois todo mundo ganhava bala. Mas o que eu vejo muito no acompanhamento ou de empresários, ou de um gestor que ele tem dificuldade de fazer uma apresentação de algum conteúdo que ele tenha, é porque desde pequeno a pessoa aprende aquela coisa assim, quem fala, olha, não fala muito não, não atropela os outros. Então isso vai gerando uma coisa que a pessoa vai ficando mais travada e acaba não desenvolvendo a habilidade. E quem é mais falante acaba treinando mais, porque a vida toda acaba falando e isso acaba sendo um treinamento. Não é tão técnico, verdade, mas a pessoa utiliza muito. É a questão comportamental, né? A pessoa que desenvolve, não é tão tímido, né? Não é tão inseguro e a coisa flui. Perfeito, a gente vai conversar mais depois do nosso próximo bloco, mas eu quero convidar a Shirley para vir para cá, para cantar a música Deixa Eu Te Usar, da Sara Farias. Das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do seu passado, apesar das desilusões, fui eu quem te chamei. Eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido
cuido de tudo que tem te feito chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, fui eu quem te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, vou cuidando de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar pro meu louvor. Eu não te dei espírito de temor, mas sim de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, eu te digo, vai, pode ir em paz. Deixa eu te usar pra curar, deixa eu te usar pra salvar. Enquanto eu te uso, vou cuidando de tudo que tem te feito chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, vou cuidando de tudo que tem te feito chorar. Deixa eu te usar, eu sou teu Deus. Agora um dos momentos bem doces do programa, gente. Hoje, não é sempre que a gente tem, viu, doce aqui. A gente tem muito salgado, comida fit, artesanato. Quando vem pra cá, eu fico, artesanato. Não vai ter nada pra gente comer. Mas hoje é pequenininha, a culpa é menor. Mas a gente fica feliz, viu, quando come um docinho de vez em quando, né? Como é pequenininho, a gente pode comer só, né? Nem pode exagerar. Não tem tanta culpa. Um come um, outro come dois, outro come três, assim por diante. Estou aqui com a Laís França, ela vai fazer pra gente, olha só, um biscoito amanteigado Romeu e Julieta, que é aquele que leva queijo e goiabada. Fala um pouquinho do teu trabalho, Laís, como é que você se divulga, como é que você trabalha? Eu comecei como na confeitaria artística e me mantenho lá até hoje, trabalho com projetos de bolos elaborados, tento sempre ir para um diferencial, com um suspenso, uma coisa um pouco mais saindo do normal, um desafio, né? É sempre bom. Dou aula num ateliê no Rio de Janeiro, no Umbigo no Fogão, e trabalho com encomendas também. As informações dela vão ficar então aí na tela. Se você quiser entrar em contato, tem Instagram, tem. Instagram, @docedeleiterj, facinho de achar. Então pronto. Está lá. Vamos para os ingredientes na tela. Olha só, para você fazer essa receita deliciosa, precisa de 100 gramas de queijo parmesão ralado, 150 gramas de margarina em tablete, 200 gramas de farinha de trigo, para o recheio goiabada em pedaços, para a cobertura 50 gramas de açúcar e 25 gramas de canela em pó. Pronto, simples, poucos ingredientes, mas muito sabor. Isso
A ideia dessa receita é uma receita de família e a ideia é que ela possa ser feita aproveitando as férias com as crianças. Bacana. Já que só a parte do forno que o adulto entra Mas eles em podem ação. colocar a mão na massa. Mas eles podem colocar a mão na massa. Legal. Posso Vamos fazer. fazer? Então é bem rapidinha. A manteiga a temperatura ambiente, margarina, né, aquela de tabletinha. O queijo parmesão eu sempre prefiro fresco, Que você rala porque eu na acho que hora. dá mais sabor. Ele é mais macio também, né? É, e a farinha de trigo. São só esses ingredientes, rapidinho, a criançada adora. E os crianções também. E os crianções também. Aqui nessa fase a gente mistura bem rapidinho, de modo que ela fique uma massinha homogênea. A única coisa que a gente precisa deixar ela acontecer, vou misturar com a mão, porque confeiteira gosta. E a mão, ela aquece a manteiga, Ela faz com que os ingredientes fiquem mais homogêneos. Ela só precisa descansar em torno de 10, 20 minutinhos, mas ela é bem rapidinha e ela solta da mão sem nenhum probleminha. Ela já aderiu. Já fica mais grudadinha. É. Aí a gente coloca um plástico filme e ela vira uma massinha, tá vendo? Leva o ovo Por só. inteira. Não, o ovo é só pra Pra pincelar. pincelar, pra ir ao forno. Ai, que interessante. Ela fica só uma massinha assim. Foi pra geladeira. Descansa em temperatura ambiente mesmo, não tem problema. Entendi. Aí a gente pegar a massinha que eu já deixei descansando, pra gente ver como ela é bem rapidinha. Pra abrir, pra a gente não incorporar mais farinha nela e ela não acabar ressecando e ficando quebradiça, Ela já é uma, né? Não ela tem já muita coisa. ela não tem muita gordura. É. Então a gente usa aqueles 2 plásticos de congelar comida. Aqueles saquinhos, né? Que a gente Isso. encontra no E supermercado. abre a massinha com um rolinho, com uma garrafa. É uma receita de férias. A gente consegue fazer em qualquer lugar. Dá pra ver os pedacinhos de queijo, né? É. Vou tirar aqui. Olha essa massa com queijo, eu nunca tinha visto. Em casa a gente consegue cortar com copo, xícara. Trouxe um cortador redondinho. É bem rapidinho. Aí a gente recheia com queijo de goiabada Um pedacinho daquele. e faz um pastelzinho. E aí a gente vai... Que criança não vai gostar de fazer isso? Gostam muito. Me lembro você fazendo e falando, eu me lembro de fazendo com a minha avó. Essa receita é de vó, uma receita mineira, Era uma outra receita, de família. paraense, que eu sou paraense. Beijo pra minha avó Joana, te amo. E aí ela fazia, a gente fazia os formatos, aí fazia 8, fazia letra. É. Só que era uma outra massa, mais flexível. É, essa aqui fica... E ela fica douradinha no final, fica... Eu acho que essa massa só com queijo também vai bem, né? Vai bem. Mas a goiabada quando derrete sim. fica bem gostosa. Fazer mais um, a gente bota no forno. Porque a única dica que precisa ter de cuidado é quando ele sai do forno quentinho, passar no açúcar e canela. Porque Esperar esfriar pra comer, né? Pra criança quem comer. consegue... Ele esfria bem rapidinho porque eles são pequenos. Tá. Então não tem essa... Tem perigo do recheio ficar muito quente. Não. Legal. É bom pra um lanchinho, né? Também para as crianças levarem pra Lanchinho, escola. com um cafezinho, um chazinho. Pincelou com a gema. Pincelou com a gema. Vai dar aquela Forno douradinha. pré-aquecido a 180 graus, uns 10 minutinhos. Pode ser também um pedacinho de chocolate aí no meio? Pode. Pode ser. Pode ser. E forno. Pra aquela pessoa que não gosta, né, de chocolate. Põe um chocolate meio amargo pra dizer que é fit. Pode botar aquelas de avelã, né? Aquele de avelã gostoso. É, Ninguém todo pega com a mundo colher e come. Exato. Perfeito, Pode é a botar. receita. Então a gente vai, eu vou pra lá pra sala pra gente passar esse bloco lá. Foi pro Assim que forno, assar, fica eu te quanto chamo. tempo lá? De 15 a 20 minutos. É só dourar, né? Só adorar. Tá bom, Tá obrigada. bom? Obrigada a você. Daqui a pouquinho a gente vai provar. Vem já. Tô com água na boca, gente. É bom, né? Ainda mais nesse horário, né? Não dá vontade de tomar um café.
e comer um lanchinho, cafezinho. uma coisa docinha, né? Eu estava falando quando a Shirley cantou, eu falei assim, gente, falar em público, a gente está falando aqui sobre o nosso tema, né? Como falar bem em público? Agora, se falar bem em público para algumas pessoas é difícil, imagina cantar! Para quem viu o último bloco, né? Como foi esse desafio para você cantar? Na verdade, eu não sei se isso é normal, mas geralmente quem é muito tímido consegue cantar com facilidade. Tem alguma explicação para isso? Porque a gente... Como se fosse uma proteção, né? É como se fosse uma proteção. Você fica ali no palco, aí liga a câmera, ou tem as pessoas, no nosso caso, na igreja, né? Sempre é muita gente na nossa frente. E você consegue cantar e você fixa meio que o olhar num ponto e pronto. Será que não é porque já tem a letra certa? Porque, às vezes, um dos maiores desafios para quem vai falar é errar, travar, esquecer o que vai falar. No teu caso, esquecer a letra. E esquecer a letra ocorre assim muitas vezes. A gente compõe junto, né, com os compositores, porque esqueceu, não tem como você parar e volta tudo. Esqueceu, continua, faz um uau, não. Vocês, né? E é tem assim, técnica, tem umas técnicas, São né? habilidades, assim, né? Pode ser quando lidar fala, com isso, quando cantor joga pro público, vocês, quero ouvir. Mentira, ele esqueceu a letra, não sabe. Estamos aprendendo. Canta comigo. Eu vou passar agora a bola ainda para o Alexandre. Alexandre, quais são as técnicas para falar bem? Olha, uma técnica, ela falou, né? Uma é fixar um ponto, né, num ponto na plateia. Porque se você ficar olhando para todo mundo... Pode surgir aquela coisa do medo, será que eu estou agradando? Ih, aquele me olhou assim, ele ou não a está pessoa gostando. Olha um pouquinho assim, ou cruza o ou braço. alguém riu, ou alguém cruzou o braço. Então, isso pode gerar insegurança. Então, uma técnica é essa, você fixar em um ponto acima do público, né? Acima do público, então você não vai ser afetado pela face das pessoas ou pelas faces das pessoas. Essa é uma técnica. Outra técnica é você, que é muito importante, se prepara, treina antes, é frente ao espelho, sabe aquela coisa de escola de treinar, Sim, sabe, a ler no espelho? Né? É isso. Treina no espelho, que aí você vai vendo o trejeito que você tem, a maneira como você faz com as mãos, porque é uma forma que você tem de se criticar. Isso é muito importante. Até gravar, né? Isso, aí grave, rever, é muito interessante. Você todo mundo Gravar tem um celular em que pode casa. filmar, né? Hoje em dia, então você grava em casa mesmo e depois você consegue... Primeiro você se preocupa em conhecer um pouco o conteúdo. Depois você já conhece o conteúdo que você vai falar, grava em casa, informalmente, que aí você consegue ir acertando pequenos detalhes. Eu achei interessante isso que você falou do fixar um ponto. Uma coisa que eu utilizo muito eu divido como se fosse a apresentação, assim, como se você fizesse uma linha assim, no meio e assim. E troco o foco de atenção cada hora em um quadrante. Assim, o público ele tem a impressão de que você está olhando para todos eles, mesmo que você esteja um pouquinho mais lá protegido, como a Alexandre falou, olhando um pouquinho acima, mas cada hora você se volta para uma pessoa, isso é importante. um quadrante, né? Bom, a gente vai dar um rápido intervalo, já voltamos com mais assunto. Interessante, hein? Então não sai daí. Agora chegou aquele momento que a gente conversa sobre o tema, e o tema de hoje é como falar bem em público. Eu lembro, logo quando eu penso assim, nesses temas que a gente coloca aqui, que a produção, a Dani querida, põe na pauta, eu penso logo assim, Jesus. Jesus, ele foi o grande incentivador, né? Gente, ele andava por tudo que era canto, falando da palavra, era um dom dele. E ele ainda deixou um desafio pra gente. Ide por todo mundo, pregando, né? A palavra de Deus, levando a boas novas. E por isso nós estamos aqui, para levar aquele que é o nosso nome, a boas novas do Senhor, que é o amor, a salvação, que Ele morreu na cruz para nos salvar. E isso jamais nós devemos deixar de falar. Então eu quero te incentivar. Se você não tiver muita coisa para dizer, fale desse amor. Fale para alguém que está do seu lado, comece com um. Não precisa ser uma multidão. Eu tenho certeza que Deus vai te capacitar, porque essa é a vontade dele. Tá bom? Bom, quero voltar aqui conversando com essas pessoas maravilhosas que estão aqui. E tenho aqui uma pergunta que eu achei super interessante. Como controlar
essa tensão que é falar em público? Você pode controlar através de técnica, né? De respiração, por exemplo, de centramento, mas também pode se preparar preparando-se para aquela apresentação, né? Então, estudar antes, entender o público para quem você vai estar falando, a sua audiência, para quem o conteúdo, o tema que vai ser abordado. Então, chegar no lugar preparado, isso vai dar uma segurança, né? Porque muitas vezes essa insegurança, aquele friozinho no estômago, isso vem pela insegurança do que vai ser falado, do medo do desconhecido. Então, na medida em que a pessoa se preparou, treinou, em frente ao espelho mesmo, mensurou o tempo da fala dela, da apresentação dela, ou seja, coisa bem importante. Exatamente. Então, na medida em que ela vai preparada, ela se torna uma pessoa mais tranquila. E também tem a questão do hábito, né? Se ela fizer uma vez isso na vida, muito provavelmente ela vai ter um pouco mais de insegurança. Se sistematicamente ela faz, Aristóteles já falava isso, né? A questão do hábito, a excelência vem pelo hábito, não é uma coisa assim, né? Então, na medida que a pessoa exercitar, praticar, aprender, se capacitar, ela vai se tornar melhor e melhor. Ela cria técnicas próprias também, né? Exatamente. E maturidade, porque, né, a gente fala, tudo vem, né, com maturidade. Ninguém nasceu andando. Ninguém nasceu falando. Tem um pouco também de você entender que a ansiedade faz parte, né? Eu acho que você pode fazer muitas vezes, mas sempre vai ter... Não tem aquela coisa do frio na barriga da estreia que os atores falam, os profissionais falam. É o peso da responsabilidade. Isso vai existir sempre. Então, se você já souber, porque eu acho que vai entrando numa situação bola de neve, você começa a sentir o frio, aí você fala, estou ficando nervoso, não vou conseguir falar, não vou conseguir controlar. E isso vai aumentando a tua emoção. Se você entende que não importa o tempo que você tenha de vivência e experiência, aquele friozinho na barriga do início, ele sempre vai existir e é gostoso, e ele tem que estar ali mesmo, que vai te dar aquela energia boa para passar para as pessoas, você vai conseguir ter esse controle emocional até com mais facilidade, somar as técnicas que você utiliza antes de preparação, enfim. Um tema que ela colocou importante, bastante interessante, é essa coisa do... Se você souber que vai dar o friozinho, isso me faz conectar com a pessoa se conhecer, né? A coisa do, será que eu tenho facilidade de falar ou será mais a questão corporal? Na medida em que ela entender que o friozinho da barriga dela é normal e não vai sair, porque como ela comentou bem, pessoas experientes, artistas, atores experientes, falam, né, sobre o friozinho. Então, isso é interessante que a pessoa respeite-se. Ok, vai dar o friozinho, mas e aí? E depois vai ser tudo bem. Isso que é importante falar, passa. Isso, o pior e parte vai é o dar início. tudo certo, e vai dar tudo bem, né? Chega aquele pontapé que é complicado, subir, isso. né, ali, que é... Isso que eu queria perguntar aqui na questão, como é que é dar esse início, fazer esse desenvolvimento e concluir? Como é que, né, tem algumas técnicas para essas questões? É bastante individual isso, mas, por exemplo, quando eu vou fazer uma apresentação para um público que eu já conheça ou que eu não conheça, eu procuro fazer respirações, então eu já entro um pouco mais equilibrado, né, porque tem, não diria insegurança, mas a coisa do o que virá. Quem é o público, né? Será que vai dar tudo certo, né? Será que o som vai estar bom? Será que eu não vou esquecer uma palavra? Será que eu não vou gaguejar? Isso tudo pode acontecer. Que você, repassa o que você vai falar, dá uma olhadinha no respira, resumo. Se foca, creia que vai dar tudo certo, que vai acontecer o melhor. Uma curiosidade, uma vez foi uma pessoa na igreja e ela estava acostumada a ir em algumas igrejas, só que ela, por causa do nome da igreja, ela achou, deve ser uma igreja pequena. Aí quando ela entrou, ela até voltou. Ela falou, gente, tem muita gente aqui. E aí acaba que, né, dá uma travada às vezes e fica meio confuso, porque quando você, querendo ou não, quando você vai falar com um público maior, parece que a responsabilidade pesa. Né? Então, ver a quantidade, quem está ali, também é uma dica boa para o início. Faz parte da preparação, né? Faz parte da preparação. Quem vai ser a tua audiência, quantas pessoas, qual é aquele público, qual o domínio que o público tem do assunto que você vai falar, porque muitas vezes nós somos os piores adversários, nós nos sabotamos. Porque, eventualmente, se eu falar uma coisa errada aqui nesse instante,
talvez muita gente não saiba que eu falei errado, mas eu me cobro, opa, falei errado, então isso já me deixa nervoso. Cara de que, né, tipo, foi pego em flagrante. Exatamente. Então, deixa fluir. Um pequeno erro não vai impactar. Continua. Às vezes não precisa nem pedir desculpa, porque é imperceptível ou então, a grande massa. Corrija na hora e já passa. É muito interessante o que você colocou das técnicas próprias, porque eu acho que é muito por aí. Cada um que dá certo para um, nem sempre vai dar certo para outro. Exatamente. Então, na própria preparação que a gente citou aqui, a treina. Tem gente que vai gostar de se gravar, tem gente que vai gostar de se fotografar, tem gente que vai gostar de escrever. Eu, por exemplo, gosto muito de utilizar imagens, que aí você tem a questão de usar técnicas de memorização. Porque quando você está fazendo uma apresentação, você não tem o tempo de ler o texto todo. Isso me atrapalharia muito na hora de dar um treinamento, ou uma palestra, ou de apresentar um conteúdo para uma empresa. Mas as imagens, eu consigo lembrar o conteúdo e, ao mesmo tempo, eu não divido a atenção também do meu público, porque ele não vai ficar tentando ler o que está escrito num slide que está atrás de mim, porque ele só tem uma imagem. Então, ele vai ver a imagem vai conectar com o que eu vou falar, ele vai prestar atenção no que eu vou dizer. Isso. É você encontrar aquilo, outras pessoas, se só tiverem uma imagem, vão ter aquela descarga de adrenalina e insegurança que ele precisa. Se não lembrar na hora, né? Isso. Vai ser muito pior ele querer usar. Então, você tem que saber aquilo que dá certo pra você. Mas eu acho que isso realmente só vem com o hábito. Isso, né? Você tenta de uma forma, vê qual foi tenta de outra, de repente você vê que funciona foi melhor, né? Para cada situação. Exatamente. Funciona melhor. Exatamente. Você está falando de imagem, eu falo como público. Para mim, se tiver imagem, um palestrante com imagens, para mim, eu fico mais à vontade, assim, eu consigo entender melhor do que aquele monte de coisa escrita. Você fica, meu Deus, você divide a atenção, pra onde que vai, né? O que eu presto atenção? No que ele eu tá presto dizendo, atenção nela, ou eu leio, o que eu faço? Você fica com medo de não ler e perder uma informação, não prestar atenção e perder uma informação. Uma dica minha é orar. Gente, eu oro, Senhor, tá nas tuas mãos, controla tudo isso. Eu sei que eu não consigo, e a gente vai ficando mais pesada. É o seu Mas tu consegue, interior, tu vai comigo, né? Senhor. Se for para você sozinha, não deixa eu ir. Uma coisa interessante é que quando a gente vai falar para um público, a gente tem que entender que o público, cada pessoa daquele público é único, né? Agora, existem determinados parâmetros, por exemplo, há pessoas que são mais visuais. Então, é importante o que você está falando visualmente. Então, usar imagens. Até os gestos, né? Exatamente. Há pessoas que são mais auditivas. Então, o que você está verbalizando, os sons do ambiente, isso é importante. Para outras pessoas, é a coisa mais sensorial mesmo, do sentir, do cheiro, do paladar. Então, a pessoa que vai fazer uma apresentação, ela deve entender que ali no público, ali onde nós estamos vendo... Depende da faixa etária, né, Alexandre? Não, além da faixa etária, mas independente até da faixa etária, as pessoas ali receberão o que você está buscando comunicar de uma forma diferente ou por canais sensoriais diferentes. São os estilos de percepção, né? Isso, os canais sensoriais, exatamente. Se referindo, é importante você... e isso eu acho que já é um passo 2, mas você sempre tentar colocar assim, algo que impacte aquele que é mais de emoção, o sinestésico. Então, a energia que você passa numa apresentação, ela vai conectar muito mais com essa pessoa. Né? Isso. O visual, como ela falou, vai gostar da imagem do fundo. Aquilo dali vai fazer ele sentir de verdade. Ele sente de uma forma diferente. Não é pela sua energia, mas pelo que ele vê. Outros são a forma que você fala, a entonação que você dá e tudo mais. Mas para o palestrante em si, que está ali sendo o orador, ele usar um pouquinho disso tudo, mas ele saber como que ele vai se sentir mais à vontade, porque você tentar maquiar muito. Que eu acho que é isso, você olha uma pessoa em cima de um palco dando uma palestra, a pessoa é super performática, engraçada e tal, e você às vezes quer ser daquele jeito, mas você não é. Você às vezes é mais sério, mais contido e que tá tudo bem. Você pode ser isso. Cada um excelente palestrante. Não adianta você querer ser o Alexandre. Passa a mensagem do mesmo jeito, né? A gente entende de se conhecer, né? De conhecer o seu jeito, de ter o seu jeito que se torna natural, né? Ao se tornar natural, a coisa mais flui. Mais sério, mais despojado, enfim. Não importa nem até tem a ver sim com o seu público e aí num de você
dosa um pouquinho, de segurar um pouquinho de um lado, ou então deixar mais um pouquinho do outro, mas tem muito a ver com você, porque o público que vai te seguir, seja numa rede social, ou te contratar para te dar uma palestra, ou te contratar para uma empresa, tem a ver com o público que se identificou com você. Então não adianta você tentar entrar numa roupa que não é sua. Acho que é esse que é o principal. Nunca, sabe o que eu assim. acho? Que as pessoas elas estão aceitando muito a verdade, né? Aquela Isso pessoa aí. que ela é verdadeira. Né? E as pessoas elas estão gostando muito dessa coisa mais relacional, né? Recíproca, que a pessoa vê que é até íntima, gera uma intimidade, né? É uma coisa muito formal, já foi uma coisa mais... aquela coisa assim que te deixa o palestrante, no nosso caso de igreja, deixa o pastor ou a pessoa que está trazendo a palavra naquele momento, deixa muito distante da gente como membro, né? E quando é um pastor que envolve, chega e conversa, sabe, a gente se sente mais parte daquele contexto. Essa coisa do relacionamento é importante. Você citou um tema muito importante, que é a questão da credibilidade. Né? É o que você está passando, o que o palestrante está passando, ser verdadeiro. Então é importante que ele realmente acredite naquilo que ele está falando, porque aí a coisa flui. Porque a pessoa que inventa, que ela não acredita no que ela está falando, em algum momento ela já fiz isso. Se trai, né? Ela vai se trair. Tem que confessar, né? gente, era uma aula de administração, falando sobre uma empresa que eu não fui pesquisar, e eu estava morrendo de sono, aí eu estava uma enrolation, nem eu estava acreditando no que eu estava dizendo. Foi difícil. Eu acho que é uma das piores situações. Mas tem que se preparar para falar. Mas uma coisa que é bacana é você desenvolver, o palestrante, ele desenvolver também a característica, a capacidade de improvisar, né? Porque alguma coisa pode dar errado. Né? E esse jogo, né? A gente estava conversando em algum momento, quando eventualmente o cantor esquece a palavra, esquece a letra. Vamos lá, agora é com vocês. Sim. Esse improviso interage, né? Esse improviso faz parte. Isso é muito bacana. Quando eu faço pregação, às vezes eu, por exemplo, separo alguns versículos. Se de repente eu tratei tudo e não está me vindo a outra linha no pensamento, eu pego, vamos ler um versículo? E aí, mas tem a ver com aquilo que eu estou lendo. Tem um plano B. Ótimo. Porque a minha linha de pensamento ela é uma. Está incluído porque tem lógica no versículo, mas só que ela vai me levar para um gancho que eu queria. Uso isso em treinamentos. Todos os treinamentos que eu vou realizar presencialmente, eu tenho sempre uma finalização extra, que dependendo do rendimento daquela apresentação, se ele tiver sido muito rápido, porque o público às vezes de repente interage um pouco menos, outros mais e tudo, eu encaixo esse extra ou não. Então eu consigo vazar menos o tempo de uma apresentação, porque eu já tenho sempre essa cartinha na manga que eu emendo no próximo assunto e vou embora. É o seu jeito, né? E a conclusão, como é que a gente... Né? Porque fala, chegando o tempo, como é que faz? Se tiver muito conteúdo... Isso vem do preparo, isso vem da preparação, é entender quanto tempo eu vou ter para falar, separar tempo, como ela comentou, ter ali um tempinho se precisar de algo mais e também para entender que haverá interação com o público, haverá perguntas, haverá eventualmente um problema. Então, ter lá o plano A, o B e o C, né? Olha, eu tenho 1 hora, mas pode ser que eu precise falar só 40 minutos, talvez eu tenha 1 hora. No caso de igreja, às vezes tem oportunidade, canta. E aí, quando chega a hora da pregação, você tem ali, em vez de ter 50 minutos, você tem 30, por causa do final do culto. Exatamente. Então, você, acho que tem essa habilidade de resumir. Tem que ter o eliminar início, o que meio não e fim. é tão importante, né? E aí... Eu acho que é interessante você sempre ter a noção de quais são os pontos chaves do que você quer falar. Exatamente. E aí você vai ter sempre o controle de ter uma versão um pouquinho mais extensa da tua apresentação, que vai mais profundamente no tema que você está desenvolvendo, e aquela outra que você precisa ser mais sucinto, como acontece. Você, quando está lidando com a igreja, como você falou, um evento conjunto, que você está lidando com outros profissionais, enfim, que você depende do tempo, às vezes, de outras pessoas, você tem que ter essa flexibilidade. Então, se você souber quais são os pontos essenciais que você não pode deixar de tocar, quando reduz o tempo, você vai direto neles e consegue, sem estar nervoso, desenvolver, né? Sem que isso te gere aquela... E agora eu tenho menos tempo. Passar informação, você se preparou antes, aí a gente volta ao preparo, que a gente está o tempo todo falando agora de treinar. Agora vem cá, rapidinho, para a gente passar para essa informação que eu acho bem interessante. Quais são os erros mais comuns que a gente não deve cometer? A pessoa ficar nervosa. A pessoa ficar nervosa é um erro, né?
Outra coisa que é muito comum é a pessoa não ir preparada. Ela Que nem eu naquele dia da aula. Você comentou. É a pessoa abrir mão de se preparar, de pelo menos perguntar quem é a audiência, quanto tempo eu vou ter, qual é o tema mesmo. Porque uma pessoa que se prepara, ela pode falar sobre qualquer assunto, né? Mesmo que ela tenha ali alguma insegurança, mas se ela tiver algum tempo para se preparar, ela vai lidar, vai sair bem, sair-se bem. A experiência leva isso, essa facilidade, essa fluência. São alguns dos erros bastante comuns, né? Postura inadequada, linguajar inadequado. Então imagina se nós estivéssemos falando aqui somente com gírias. Não cabe, né? O público ia falar assim, nossa, o espaço feminino mudou, né? Não é bem isso, coisa né? estranha. E repetir demais. Não fica bem, mas, né? Por exemplo, no caso dela, sobre essa cantar parte de refrão comunicação, né? Sim. Já está mais do que estudado que a menor parte numa apresentação é exatamente o que você diz, o conteúdo. São 7% só da comunicação é conteúdo. O restante todo ele está distribuído em postura, que é o principal ponto, e o segundo maior ponto é a forma. A entonação que você dá, a velocidade que você fala, o tom de voz que você emprega. Gera a carisma. Exatamente. Então, é muito mais o como se diz. Por isso que a preparação, você estar à vontade, você não mentir sobre a tua postura, acho que isso são pontos essenciais, assim, acho que do que você citou agora, acho super importante a gente fixar que é importante que a pessoa tente não se movimentar demais para não passar uma ansiedade, que acho que foi uma das coisas que a gente não falou. Porque você, quando está muito nervoso, você não presta atenção na sua linguagem corporal, que é o também não pode, mas também não pode ficar que nem diz a minha mãe, como ar de paus, né? Isso, exatamente. É um bom senso, não é ficar parado, porque vai cansar, é transitar pelo local, caso você tenha, com como ela uma está falando, leveza, com uma leveza. Tem duas técnicas super simples para isso que dizem que você faz quando você está em pé, por exemplo, como você citou o caso da igreja. Você faz 3 grandes movimentos, um no início, um no meio e um no final. O restante do tempo, você procura só se movimentar quando você vai trocar de assunto, dando 2 passos para um lado, 2 passos para o outro, porque aí essa sua pequena transição ajuda o público a voltar a atenção novamente para você. Porque assim você não dispersa muito. Porque às vezes parece que a pessoa que está dando palestra é quase que um cantor, né? Que fica correndo. Então, comediante, né? Comediante. Não pode ser assim, né? E a comédia Não vai exige já reter. mais Exatamente. movimento. Verdade. Exatamente. A questão também de não repetir demais aquilo que você falou, né? Ficar repetindo e trazendo de volta, parece que a pessoa não entendeu. Dá a impressão para o público que a pessoa não sabe aonde ela quer chegar. Exatamente. Quando ela Dando começa- voltas, né? A gente fica Perdeu o pensando fio assim, da a meada." pessoa se perdeu um pouco, que ela está repetindo e não chega, né, onde ela quer, tem algum questão problema ali. do gaguejar, né? Sim. E tem muita folha. Eu acho que uma das coisas, você tem muita folha, a pessoa se perde. E aconteceu uma vez de voar uma folha. E aí, né? Fica uma situação... Onde está? Que Perdeu você vai o medo. falar. Saiu de onde essa folha, né? Você vai, de quem tem em prática. Gente, cuidado com a folha. Para não deixar voar, veja onde vem o vento. Eu já pedi para desliga, por favor, esse ventilador. Para não levar minhas folhas. Porque tem que ter um cuidado, para que nada saia do controle, né? Exatamente. Observar esses detalhes. A pessoa que se prepara, exceto se ela tiver que fazer uma leitura, né? Mas a pessoa que se prepara para uma aula, para um treinamento, o que ela tem efetivamente é o conteúdo já né, com ela. Talvez não a palavra exata, a vírgula no momento exato, mas o conteúdo ela já tem. Então relaxa. Domínio. Tem um sábio que diz que ouse fazer e o poder lhe será dado. Então, vai lá e faz. Vai ter um deslizezinho, mas se o resultado for bom, ok. Eu tenho trabalhado nisso, eu já estou anotando só os tópicos e aqui está tudo guardado, aí flui. E flui mesmo, quando você confia, né, também, você sabe o que você está fazendo. E esse programa a gente rendeu. Olha, gostei demais dessas dicas. Muito bom. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Voltei aqui na cozinha com a Laís para finalizar o docinho, né? Já está aqui prontinho no forno. Prontinho. Douradinho, ficou lindo. Douradinha. Agora, para finalizar, para ficar mais gostosinho, açúcar e canela. Já está misturadinho. Já. Os ingredientes, se você perdeu, tá tudo lá no nosso site, no Facebook.
pode rever essa receita também lá no canal do YouTube. Bom é passar ele quentinho, que aí o açúcar e canela já aderem nele. Verdade, que a manteiga ainda tá, né, com a gordura. É. E pronto. Que delícia, né? É. Muito simples essa receita. Tá aí. Vou levar para meus convidados, posso, Laís? Claro, por favor. Que a gente vai degustar lá com eles. Obrigada, viu? Obrigada a você, foi um prazer. Deus te abençoe. Volta sempre, é a primeira vez de muitas. Só chamar. Obrigada. Então, tô aqui, gente. Quero agradecer a presença de vocês, Alexandre, também a Thaís e a Shirley, que vai cantar pra gente, ó. Vou convidar para você vir aqui para a sala, pra gente terminar cantando, mas enquanto isso eu quero mandar um beijo para todo mundo que nos assistiu. Continue aqui na Boas Novas, acompanhando a nossa programação, antenados na sequência. Deus abençoe, até o próximo Espaço Feminino. Vou ficar aqui degustando e vamos lá com música abençoada. O que a tua glória fez comigo, Fernanda Brum, com a Shirley. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, é só clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde eu estiver, é só clamar pela glória, a glória de Deus. É só clamar por tua glória, glória. É só clamar por tua glória, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Santo.
Eu